Olá, eu sou o Fernando Soares, CEO da Domino's Brasil, apaixonado por gestão, tecnologia e pizza. O brasileiro sim paga muito mais caro na pizza e volta também no tema da previsibilidade. Eu não sei que custo eu vou ter nos meus insumos amanhã. As empresas precisam se proteger de alguma forma. Então, elas colocam essa margem para se proteger. Em alguns momentos, elas ficam no negativo, voltam no positivo, mas o brasileiro sempre está pagando mais caro para garantir que, infelizmente, as coisas funcionem. As regras, não que elas sejam mais claras, mas que elas sejam um pouco mais transparentes, mas que elas sejam mais compreensíveis e previsíveis. Então, nós vamos chegar ali, nós estamos fazendo isso. E a sensação que a gente tem é que sempre tem alguma coisa nova que vai acontecer que você não teve nem tempo de se adaptar. Sempre tem um risco iminente que você precisa acabar protegendo a sua operação. Por que isso não é positivo? Porque você perde um pouco da segurança de investir. Aí, será que eu vou? Claro que nesse ano que passou, não foi uma situação do país com a situação da pandemia, mas todo mundo retrai. Será que eu vou? Quando isso vai acabar? Mas a situação, quando você olha para a política desorganizada, é muito parecida com essa. Pô, será que vai ser aprovado aquilo ou será que vai mudar a regra? E se amanhã nascer um negócio novo que eu não estava vendo, então você está sempre retraído e nunca incentivado a crescer ou com um pouquinho mais de visão de médio e longo prazo. Eu acho que no Brasil e eu trabalhei muito tempo também em empresa multinacional, e assim, não, qual o plano de 3 anos, qual o plano de 5 anos? Poxa, eu posso até fazer, mas plano de 5 anos no nosso país, a chance de eu errar é muito grande. Tomara que, e pode ser para os dois lados, para o bem ou para o mal, tomara que seja para o bem, mas é difícil. A coordenação tributária, a minha sensação é que ela já está sendo pelo menos discutida. Apesar de terem propostas que são distintas, ela tem que ser discutida no sentido de ser ampliada, ou seja, mais gente pagando mais tributos, que é uma forma correta de aumentar a base, e principalmente simplificação. Simplificação gera segurança, gera previsibilidade, e eu acho que aumenta o bolo de uma maneira saudável. A questão econômica, eu volto muito para o lado empresarial. É uma conta que, para qualquer empresário, é muito simples. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho, e assim eu vou gerando valor ao longo do tempo. Então, esse é um tema bastante crítico no Brasil e é um problema que vem muito do passado e que não vai ser resolvido pontualmente. Ninguém vai acordar num dia e resolver a situação. Mas as pessoas precisam entender que para resolver o futuro precisa começar. E eu acho que os empresários fazem isso bem, faz parte do dia a dia. Né? Como eu falei, você numa situação de pandemia, controlar a empresa, cortar a viagem, diminuir o escritório, apagar a luz mais cedo. Então, está todo mundo um pouco acostumado a fazer isso nas nossas vidas, né? Das pessoas, até nas nossas casas, você não vê o país na mesma direção. Isso te gera quase uma revolta, porque não é assim que se faz a gestão da economia, nem individual, nem empresarial, muito menos de um país. Não tenho dúvida que foi um dos setores mais impactados com a questão da pandemia, principalmente, como você colocou bem, pela questão da fragmentação. Então, é um mercado de muitos players individuais, bastante impactados, muitas lojas fecharam, muitas redes fecharam, e os que continuaram, tiveram a resiliência, né, de estar até agora. Eu acho que o desafio é não perder o que foi construído durante a readaptação. Então, construir o delivery, por exemplo, não é tão simples, não é só, poxa, eu vou entregar, é repensar no cardápio, é repensar na embalagem, é repensar no modelo. Será que eu já tenho massa crítica para ter um entregador próprio? Será que faz sentido eu terceirizar essa tarefa? Será que isso é tão sazonal que eu preciso dele só no sábado? Então, tem alguns desafios que foram construídos e enfrentados ao longo do ano e meio e vão continuar fazendo parte da nova dinâmica do setor. Então, eu acho que muitos restaurantes, e eu gosto de ter essa conversa quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém do setor, falar assim, não, eu fiz de tudo para sobreviver até dezembro. E aí veio a outra onda, estava todo mundo no limite da onde conseguiu operar. Nós esperamos que não tenha uma terceira onda,
mas o consumidor mudou, a dinâmica mudou. Pedir em casa passou a fazer parte da vida de todos nós. Não estar 100% no escritório o tempo inteiro talvez faça parte da vida de muita gente. Então, não ter aquela ocasião de almoço, que aquele determinado restaurante precisava disso para sobreviver, pode não existir mais, ou pode não existir com o potencial que era. Então, é um momento de readequação para um cenário novo, que com bastante criatividade e resiliência é possível. Qual o meu formato de entrega? Quais são os meus parceiros para realizar a entrega? Qual é a necessidade que eu tenho de funcionar em loja? Que tipo de custo eu posso readaptar? Qual menu eu preciso trabalhar? Qual a precificação correta para eu equilibrar meus custos? Então, tem bastante driver que cada um precisa sentar e olhar para frente com um pouco do aprendizado deste ano e meio. O que eu acho que não funciona é olhar para frente esperando que o 2019 vai voltar a acontecer. E esse é um pouco também de trabalhar no Brasil, né? O Brasil está sempre surpreendendo a gente com algum desafio. Então, os empresários brasileiros já estão mais preparados para essa dinâmica. Eu acho que tem que sempre ficar com essa cabeça e não com a cabeça que algum passe de mágica vai melhorar, porque aí fica mais difícil. A pandemia, na realidade, ela acelerou tem duas tendências, né, que impactaram bastante o varejo como um todo e talvez principalmente o setor de food service. A primeira delas é a digitalização. Então, a maneira como a gente se comunica com o consumidor final passou a ser muito mais direta, né? Com o uso de mídia social, conhecimento de informação. Então, isso vinha há bastante tempo já se acelerando e a pandemia fez com que fosse ainda mais acelerada essa tendência de conhecer onde está o seu consumidor, conhecer qual é a melhor oferta para aquele momento, conhecer quais são os hábitos e direcionar uma proposta de valor que faça mais sentido. E uma segunda tendência, que também gera uma tendência forte quando a gente olha para fora do país, é o delivery. E aí não só para os restaurantes, mas o varejo em geral acabou experimentando o e-commerce, né? Então, para não falar só do nosso setor, muita gente que, poxa, nunca tinha comprado uma roupa online, passou a fazer parte de uma rotina comum. E para nós, do setor de restaurante, alguns sempre tiveram esse benefício do delivery. Então, quando você pensa em pizza, automaticamente é uma coisa que as pessoas falam, poxa, mas pizza eu já tenho o costume de receber em casa. Qual o motivo disso? Porque a gente fala, a pizza viaja bem. Ela tem uma característica de produto que ela consegue sair do restaurante, chegar na tua casa, até a casa do consumidor, preservando o sabor, preservando a qualidade. Então, a gente já tinha esse hábito, mas ainda assim, ele foi muito acelerado. E para dividir alguns números do setor que são muito interessantes, a gente tinha, no início da pandemia, falando um pouco de grandes redes, em torno de 40% no fast food em geral tinha uma opção de delivery, de você comer na sua casa ou receber na sua casa. E a gente atualizou essa mesma pesquisa acima de 90%. Então, olha só o que o setor mudou em função de uma tendência, né, de uma nova dinâmica de consumo em um período tão curto de tempo. Prefiro dizer que mudou muito a ocasião, ou melhor ainda, concentrou muito em uma única ocasião. Como é que a gente tem essa informação? Quando as pizzas começam a ser mais de uma por casa, ou tamanhos maiores, ou mais combo, né, que é aquela situação onde você vende a pizza com uma bebida ou a pizza com uma sobremesa, começou a aumentar muito. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, normalmente com um número restrito de familiar, mas não tão comum da pessoa estar sozinha. Uma outra ocasião, que era uma ocasião muito individual do nosso setor, que era o almoço, infelizmente desapareceu. Então você tinha uma cena, às vezes no almoço eu vendo uma pizza média, uma pizza brotinha, uma sobremesa, e isso passou a ser muito mais raro porque as pessoas estavam mais em casa consumindo numa ocasião de, poxa, dividindo entre um casal ou um casal com um filho. Então a gente viu esse aumento na porção média. Uma outra informação interessante é, aqui no Brasil, comparando com os Estados Unidos, a Domino's sempre foi uma empresa de delivery. Então ela nasce com esse DNA de saber fazer muito bem o delivery, de ter os tempos muito justinhos. As lojas são pensadas em atender as casas que estão próximas em até 9 minutos. Então, tudo numa loja da Domino's foi pensado no delivery. Porém, no Brasil, e principalmente quando você vai para algumas cidades no interior, o salão ainda é muito importante. Então, ao contrário dos Estados Unidos, que tem a venda 80%, 90% no delivery, o Brasil ainda tinha, há 2 anos, parece que é muito tempo, né? Mas há 2 anos atrás, uma situação onde o salão ou o balcão importava até mais de 30% do peso da venda. Algumas cidades do interior chegavam no passado a metade da venda sendo salão e outra metade delivery.
Esta ocasião, por um período de tempo, desapareceu, porque todo mundo migrou para a ocasião de delivery, onde a gente teve a oportunidade de atender bem, porque o sistema estava muito preparado para isso. Agora, olha só que interessante, né? Eu gosto de dizer que a oportunidade de você ter outros países para olhar o mercado, você tem uma janelinha para o futuro, algumas vezes para o passado. Então, se você dá uma espiada nos Estados Unidos, como é que vem voltando o setor, você pode olhar para a China, como é que voltou o setor. Então, você tem essa expectativa que essas ocasiões voltem de uma maneira diferente, talvez não com o mesmo peso, talvez com o formato ainda restrito, mas voltem a fazer parte aí do nosso resultado mensal. Eu gosto de usar o exemplo do sorvete. O sorvete também viaja bem no delivery. E há não muito tempo atrás, a gente podia se gabar e dizer, não, poxa, as pizzarias, elas estão muito bem, porque elas sempre fizeram isso. É verdade, mas hoje elas não estão mais sozinhas. Então você tem que agora buscar qual é o próximo fator uau de você entregar uma pizza, porque não é mais só eu entrego a pizza na sua casa. Simplesmente entregar na sua casa, num tempo dentro da sua expectativa, já não é mais uma novidade, já não é um diferencial. Então a gente está buscando outras ideias e outros canais. Por exemplo, um melhor atendimento no WhatsApp. Nós fomos o primeiro a lançar pedidos de WhatsApp e quando você compara com a Domino's no mundo, o Brasil foi o primeiro país a ter essa tecnologia. A gente fez a primeira a aceitar pedido por emoji. Então você manda um emoji de pizza e o nosso WhatsApp já entende que é um pedido de pizza. Então, esse tipo de detalhe, de carinho, que agora começa a fazer a diferença. Que antigamente era, pô, só de entregar aqui em casa, já estou super contente. Agora não, eu preciso acertar o tempo, eu preciso garantir uma entrega de qualidade, eu preciso garantir que você responda uma pesquisa e eu monitore se foi bem ou não foi bem. Eu preciso entender que tipo de promoção que eu deveria te sugerir ou não. Então a gente tem agora para o próximo mês, talvez, aplicativo novo, um monte de outras características que no passado, poxa, não dava nem para sonhar. E hoje a gente tem todo mundo pensando nisso o tempo inteiro. Imagina uma companhia, né, de fast food, de pizza, que eu tenho uma área de desenvolvimento de produto que está pensando na interação do consumidor com o aplicativo. Poxa, por que ele tem que ver essa tela primeiro e não a outra? O que gera mais interesse? Como é que a pizza sai mais bonita na tela do celular? E se ele estiver pedindo pelo computador, como é que isso tem que... Então é um cuidado que, poxa, há 3, 4, 5 anos atrás, não estava na lista de tarefas da empresa, mas hoje eu acho que é obrigatório. Eu acho que pizza é duplamente saudável, por 2 motivos. Primeiro que ela entrega uma alegria, e a gente gosta muito de passar essa mensagem. A gente tem um lema que é uma pizza de cada vez. Toda pizza é muito importante porque você consegue, quando você está numa loja olhando para a pizza saindo do forno, a gente sempre conversa, né, com o time e fala, gente, para onde será que essa pizza vai? Porque normalmente é uma ocasião muito gostosa, normalmente é uma comemoração, é um presente que você está se dando, ou você está junto com a sua família, ou você está sozinho vendo um filme. Então a pizza, ela carrega tudo isso junto com ela, que do nosso lado é uma responsabilidade enorme, porque ela consegue transcender uma refeição. Ela tem uma sensação de prazer, de eu mereço, de presente, de família, que é bastante importante para a gente também. A segunda parte é que é um produto que envolve muita qualidade e poucas pessoas sabem disso. Então, no nosso caso, a gente tem o benefício de ter uma companhia que eu gosto de chamar de end-to-end, né? Ela pega realmente da pontinha do processo até o endereço da casa do consumidor, que é o máximo da customização, né? Você saber onde mora o seu consumidor. Por que isso? Porque o nosso produto, a gente vai desde a mistura da farinha, e a massa ela vai fermentando no caminho da loja, a gente controla esse processo para ela fermentar naturalmente. Ela chega na loja, ela tem 3 dias para ser consumida, tem um processo grande por trás desse negócio, portanto é uma massa fresca, de fermentação natural, e os produtos de extrema qualidade, e você também pode customizar a pizza. Então, não, mas eu quero com menos molho, com mais molho, mais queijo, menos queijo, tudo isso você pode fazer. É um produto, eu sou apaixonado, é difícil achar um defeito na pizza, tanto da questão emocional como da questão técnica. Nós temos uma reunião semanal que a gente chama reunião do consumidor, onde a gente entende tudo que a gente está propondo de valor e o que a gente está recebendo de feedback. Então, apesar das pessoas recomendarem a gente não fazer isso, né, eu sempre gosto de ler um pouquinho de mídia social, porque ele sempre te dá aí um insight importante. E essa parte da pizza vegetariana ou até a vegana é algo que os consumidores têm cobrado muito. Mas a resposta para isso requer muita responsabilidade também.
Então não é um território que você pode dar uma resposta assim imediata, ainda mais quando você tem 320 lojas para equalizar. A gente começou sim alguns movimentos de teste, mas a gente não conseguiu ainda escalar com a qualidade necessária ao ponto de fazer um compromisso do tipo A ou do tipo B ou de uma garantia C. Então, dá um pouco mais de trabalho pela escala e pelo quanto de público a gente quer atingir. Foi um projeto ao longo do ano passado que estava quase saindo e quando veio aqui essa surpresa não tão positiva, né, como eu comentei, dos meses de fevereiro, março e abril, a gente falou, não, espera um pouquinho, deixa as coisas normalizarem para a gente voltar. Tem uma inspiração na Inglaterra, tá? Onde até a massa eles conseguiram desenvolver, é para isso que a gente está olhando e eu acho sim que é uma oportunidade que a gente tem que correr e correr rápido, porque o consumidor está pedindo e tem demanda sem dúvida. Todo mundo pensa que é pepperoni ou catuperoni, que é a minha favorita, porque é um pouco do que a gente mostra sempre, né? Sempre, até o próprio emoji remete ao pepperoni. A pizza mais vendida é a calabresa. Em São Paulo, tem um viés muito grande para frango com requeijão. Essa é a única curiosidade. Mas calabresa é a pizza mais vendida. A tal da catuperoni, que é a minha favorita, está entre as top 5, se eu não estou enganado. 3 queijos também muito bem vendida. Sempre está entre essas 3. Ao longo das semanas que passaram, né, eu fui fazendo muitas conversas com franqueados, com o nosso time interno, e teve muitas perguntas nesse sentido. Não, mas eu posso esperar uma pizza de hambúrguer? E eu vinha com a resposta pronta. Não, primeiro a gente tem que esperar a aprovação, e depois a gente vai para uma fase de poder gerar valor das sinergias. Os produtos são individuais, as marcas continuam independentes, e eu não vejo essa sinergia chegar até o ponto do sabor. É uma sinergia de uma corporação, né? Uma sinergia corporativa, é um case de construção de uma operação bastante impactante no Brasil, mas ela é muito mais de back-office organizacional e muito menos a gente criar um produto novo, a gente nem poderia fazer isso. Não gosto de dizer nunca, nunca, mas não vejo, até porque fora do Brasil são players totalmente independentes. Qual